A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos de todo o Brasil. Que Deus possa vos abençoar, Deus possa vos dar graça, Deus possa, neste dia, lhes dar muitas bênçãos, que Deus possa lhes conceder vitória, né? Estamos mais uma vez em nossa live ao vivo, no nosso programa A Voz do Pastor, também junto com a nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, para vos trazer uma mensagem, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra que venha trazer consolo aos vossos corações. Deus possa vos abençoar, Deus possa vos dar vitória, e que assim as coisas possam acontecer em nossas vidas. Amados queridos irmãos, temos o nosso número do WhatsApp para que você possa nos ligar pedindo oração. Todos nós estamos precisando de muita oração, principalmente nos dias em que estamos vivendo na face da terra. Estamos vendo aí as coisas acontecerem em todo o mundo, a guerra incessantemente destrutiva em Israel. São os sinais da Bíblia Sagrada se cumprindo. É a Bíblia Sagrada se cumprindo na íntegra. As profecias bíblicas se cumprindo. É Deus falando conosco e dizendo: eu estou alertando a minha igreja, eu estou falando com a minha igreja, eu estou alertando a minha igreja para que vigiem, orem, porque estamos nos momentos finais da igreja na face da terra. E como sempre digo, no final de cada programa, estaremos orando, estaremos intercedendo e levando diante do Senhor, levando diante da presença de Deus os vossos nomes. Que Deus, meus queridos e amados irmãos, amigos, amigas, pessoas que estão sintonizadas conosco neste dia e que têm reservado um tempo para estar na presença de Deus. É o melhor lugar em que nós devemos estar, é na presença de Deus, conectados com o nosso Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E quero já imediatamente neste momento fazer a leitura de uma palavra que fica no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o Sermão à Destruição do Templo, é o título, né? Aqui fala do antigo templo de Jerusalém. Jesus nos alertando sobre os dias que iriam vir sobre a terra. Jesus nos dando exemplo
de que as coisas construídas pelas mãos humanas, elas têm um determinado tempo para ficar de pé na face da terra. As coisas de Deus, elas permanecem. As coisas do homem, as coisas que o homem constrói, elas têm um tempo de durabilidade. Deus é eterno. As coisas de Deus não são passageiras, mas as que o homem constrói, elas são passageiras. E aqui nós vimos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quero ficar neste primeiro momento para depois adentrar nos versículos subsequentes. Dizendo assim, então, Jesus para os seus discípulos: vocês não estão vendo? Vocês estão olhando e se admirando desta grande construção? Vocês estão querendo me chamar a atenção daquilo que o homem construiu. A sua formosura, o seu tamanho, a sua estrutura. Mas isso não me chama a atenção. Pode ter chamado a atenção de vocês, meus discípulos. E Jesus disse: olha, vede tudo isto, de que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E diz a Bíblia Sagrada que, passado o tempo de 70 anos, General Tito adentra em Jerusalém, saqueia Jerusalém e destrói o grande templo. Foi por terra a beleza, foi por terra a estrutura, foi por terra aquilo que muitas vezes os homens apreciavam. O que eu quero dizer com esta palavra? Tem muitas pessoas na face da terra se apegando aos seus bens materiais, se apegando às coisas terrenas, e estão deixando de olhar para a beleza que não se contempla com os olhos naturais, mas sim daquela fé genuína que nós possamos contemplar com os olhos espirituais, que é a nossa mansão celestial, a construção, aleluia, preparada e feita por Senhor Jesus, para que um dia nós possamos estar junto com Ele nesta morada, lá na glória, lá no céu. Volto e repito novamente, não podemos ficar muitas vezes apegados às coisas terrenas, porque muitas vezes as coisas terrenas e os bens materiais, eles envolvem o coração do ser humano e eles começam a idolatrar aquilo que eles mesmos fizeram, aquilo que eles mesmos possuíram aqui na face da terra, e deixam muitas vezes de dar glória ao Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes a fé das pessoas começam, aleluias, a ficar alicerçada
nas coisas que vão passar com o tempo. Nesta manhã, neste dia, nesta hora, Deus me traz à memória a esperança, o consolo e o conforto de uma cidade que Jesus foi para preparar para que um dia nós possamos estar lá com Ele. E aí diz-nos então a Bíblia Sagrada, no versículo 3, aleluias, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus: e no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Já mais de 2000 anos atrás, os discípulos fizeram esta pergunta para Jesus: Senhor, diga para nós uma coisa, fala para nós uma coisa, qual é o sinal que você vai nos dar? Que sinal o Senhor vai nos dizer, aleluias, que haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Estamos, por certo, vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, aonde parece que esta geração está dormindo em berço esplêndido, como o hino da nossa nação brasileira. Parece que muitas pessoas não conseguem mais acordar, pessoas que já andaram no caminho do Senhor, pessoas que já fizeram a obra de Deus, pessoas que já experimentaram do grande e glorioso amor de Deus, ficaram apostatados, desviaram-se do verdadeiro caminho, não suportaram as lutas, não suportaram as provas, não suportaram os ataques do nosso adversário. E aqui os discípulos, há mais de 2000 anos atrás, eles já estavam preocupados com a segunda vinda de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E a Bíblia ainda continua dizendo, Jesus dizendo, aleluias, e ele ainda lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. O espírito do engano tem surgido nesta terra com uma força incrível. Pessoas que até no início da sua caminhada de fé começaram muito bem, davam crédito à palavra do Senhor, testificavam do Senhor Jesus Cristo, mas desviaram-se do caminho e está cumprindo nas suas vidas o que disse Paulo na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz então a Bíblia Sagrada, Paulo falando à igreja da Galácia: ainda que desça um anjo do céu, que vos pregue um outro evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Nunca vimos surgir tantos falsos profetas, tantos falsos cristos, tantas pessoas enganando e também sendo enganada. Nós estamos neste exato momento vivendo os derradeiros dias da igreja na face da terra. E disse Jesus: vede que ninguém vos engane. Estamos vendo tantos falsos profetas,
falando de uma palavra, idolatrando pessoas e sendo idolatrada. E disse também ainda a palavra do Senhor na epístola de Pedro, que nos últimos tempos o evangelho seria uma grande fonte de lucro. Muitas pessoas não estão pregando o evangelho por amor às almas. Muitas pessoas não estão pregando o evangelho, aleluias, por amor às vidas, aos órfãos, às viúvas, aos desamparados, mas estão pregando o evangelho por amor ao dinheiro, à fama, estão correndo atrás de seguidores e nós não precisamos de seguidores, nós precisamos é de seguir a Jesus. Nós temos que aprender, aleluias, aquilo que Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ah, se nós pudéssemos imitar um pouco da obra que Paulo nos deu, por exemplo, na face da terra, adentrando nos becos e nos valados, abrindo muitas igrejas, sendo muitas vezes açoitado por amor da palavra de Deus e por amor do evangelho. Ah, se pudéssemos a voltar o tempo da igreja de Atos dos Apóstolos, aleluias, aonde diz a Bíblia que todos tinham em comum. Quem tinha mais repartia para aquele que tem menos. E agora, aleluias, os governos ainda estão tirando dos pobres miseráveis o pequeno, o humilde salários que eles ainda têm. Mas a Bíblia está se cumprindo, porque a Bíblia diz, aleluias, que nos últimos tempos o rico ficaria mais rico e o pobre ficaria mais pobre. Aqui eu estou falando da parte material, porque nós não precisamos ter a riqueza material, mas nós precisamos ter a riqueza espiritual. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vimos Jesus ali ao lado do gasofilácio, dentro da congregação, onde eles traziam ali as ofertas para lançar, para ajudar a obra, onde ele, observando os homens ricos que vinham ali, traziam as suas grandes ofertas, mas era daquilo que lhes sobrava. E de repente Jesus, prestando atenção, veio uma mulher que deixou ali no gasofilácio 2 moedas, e era tudo que ela tinha. E ele chamou a atenção dos seus discípulos, disse: vedes, aquela pobre viúva, aquela pobre mulher, aleluias, ela deu tudo que tinha. E a pergunta é esta que eu faço para você: o que você tem dado para Jesus? O que você está oferecendo para Jesus? Tem pessoas que dizem assim: eu não tenho tempo, eu tenho trabalhado demais, eu tenho corrido demais, não tenho tempo, aleluias, de ir na igreja, não tenho tempo de orar, e não tem me sobrado nada do meu salário para dar de oferta, para ajudar na obra. E Deus não precisa de migalha, mas Deus precisa do teu melhor. Não é aquilo que te sobra, mas é o teu sacrifício. Oh glória! Temos adentrado, aleluias, em vários becos e valados, aonde temos visitado pessoas que não podemos chamar de casa da onde elas moram. São barraquinhos improvisados, muitas vezes, aleluias, cheio de buracos, de frestas, aonde quando vem a chuva, aleluias, eles se molham, aonde vem o vento e adentra dentro daquelas humildes moradias. Crianças andando de pé no chão, crianças muitas vezes pedindo um pedacinho de pão para alimentar-se. E eu quero perguntar para os que se dizem ricos desta terra, aleluia, que estão esbanjando as suas riquezas e as suas mordomias,
Até quando seus corações vão ficar, aleluias, voltado para os seus bens materiais? E nós nada trouxemos para esta terra, e nada nós iremos levar desta terra. Vamos gastar os nossos dias fazendo a obra de Deus, que é a melhor coisa, alimentando o pobre, alimentando a viúva, consolando nos seus momentos de angústias, de aflição. E a Bíblia Sagrada nos diz que aquele que se quer der um copo de água para um daqueles pequeninos que o serve, jamais ficará sem a recompensa. Faça um exame na tua vida, meu irmão. Faça um exame na tua vida, minha irmã. Às vezes eu me deparo com essas situações e eu ainda fico dizendo para o Senhor, eu acho que eu não tenho feito quase nada. Eu acho, Senhor, que não tenho feito quase nada. Eu passo meu dia fazendo folhetos de evangelismo. Eu passo meu dia arrumando roupas nas caixas. Eu passo meu dia arrumando muitas vezes alimentos para levar para os menos favorecidos, para aquelas pessoas que realmente precisam da nossa ajuda. Que o Espírito de Deus venha te impulsionar neste dia, nesta hora, meu irmão, minha irmã, a obedecer o ide do Senhor Jesus Cristo, que diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e no versículo 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e se imporem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aonde estão os verdadeiros missionários? Aonde estão as verdadeiras missionárias que têm socorrido, aleluia, o pobre? O que nós estamos vendo nestes últimos dias são juízes que têm se levantado, pessoas que têm se levantado na face da terra para acusar um ao outro, para ficar dando uma de juiz. Mas o Senhor Jesus Cristo não nos chamou para julgar ninguém. Ele veio para salvar. Aleluia, ele veio para perdoar. E que venhamos a observar o segundo mandamento das Escrituras Sagradas, que é o amor ao próximo. Se nós ver o nosso próximo sofrendo, é como que se nós estivéssemos no seu lugar. Se nós vermos o nosso próximo sofrendo, numa luta, numa guerra travada, aleluias, num quarto de hospital, é como que se nós estivéssemos lá. E que Deus possa falar comigo, que Deus possa falar contigo neste dia, e que o verdadeiro amor, aleluia, possa voltar a brotar em nossos corações. Quando nós estávamos, aleluia, no primeiro amor, aleluia, mesmo debaixo da guerra travada, não tinha guerra que fizesse nós parar. Não tinha prova que fizesse nós desistir. Nós ia em frente, nós caminhava, nós guerreava, nós ia para os becos e para os valados, levar uma palavra para as almas e para as pessoas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a trocar, aleluia, a tua coroa de glória aqui na terra por uma coroa de glória lá no céu? Você está disposto, meu irmão? Você está disposta, minha irmã, aleluia, a estar neste momento com a tua vida entregue absolutamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, conta comigo nesta última hora. Conta comigo nestes momentos, Senhor. Aviva a tua igreja. Aviva a tua obra, ó Senhor. Que Deus, neste dia,
se compadeça das nossas vidas. E eu vou prosseguir aqui no versículo 4, no versículo 5, perdão, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que diz aqui Jesus Cristo, aleluias, neste sermão para os seus discípulos: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, aleluias, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E, meus irmãos, e minhas irmãs, nós estamos vivendo neste momento o princípio de dores. Nós estamos vivendo neste exato momento as guerras travadas de sul a norte. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a peste, a fome, o colapso na natureza. E nós estamos vendo com nossos próprios olhos os terremotos. Nós estamos vendo também com nossos próprios olhos, aleluia, a ciência se multiplicando. No mesmo evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 24, ele diz no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, aleluias, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E, aleluias, estão pregando um evangelho errado, que está contradizendo a verdadeira palavra do Senhor, falando de um avivamento, aonde há um esfriamento, falando de um avivamento, aleluia, aonde há uma apostasia geral no meio da igreja, aonde está o batismo com o Espírito Santo, aonde está o dom de profecia, aonde está o dom de línguas, aonde está o dom da interpretação, aleluia, aonde está o dom de cura. Pessoas mesmo dentro da casa de Deus, gastando fortuna, aleluias, com os médicos, porque mesmo dentro da casa de Deus, as pessoas não estão usando a verdadeira fé que Deus lhe outorgou. E disse Jesus ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós temos que nos apossar, aleluia, determinar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a enfermidade venha bater em retirada. Nós temos que observar uma coisa, de que Jesus nos deu autoridade, aleluia. Ele disse para os seus discípulos: eu vos darei autoridade para expelir os demônios. Os demônios não têm mais que ficar no meio das casas, no meio da família, atormentando as famílias, não. Os demônios têm que bater em retirada, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu autoridade. E como homem de Deus, como servo de Deus, como profeta de Deus, nesta manhã eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está em sintonia conosco, use a tua fé. A tua fé que Deus te deu, aleluia, é para mover os alicerces dos infernos, determinando assim a tua vitória, determinando assim a tua bênção. Eu quero neste dia, eu quero nesta manhã profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha acrescentar a tua fé, que Ele venha te abençoar. Tem muitas pessoas neste exato momento conosco nesta live, aleluia, um abraço, que Deus abençoe aí a nossa irmã Andréia Estevão, o nosso evangelista também, aleluia, glórias ao Senhor, o nosso amigo, irmão Gilberto Ribeiro, a nossa missionária, aleluia, irmã, aleluia, Irena Gomes, que está também nos acompanhando. Que Deus possa vos abençoar, a cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Leve a palavra do Senhor adiante, aleluia. E nós ainda vamos continuar lendo a Bíblia Sagrada,
E diz aqui a Bíblia Sagrada, Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que passar pela luta, aquele que passar pela prova, aquele que passar pelas calúnias, aquele que passar pelas angústias, aquele que passar pelas tribulações aqui deste mundo, aleluia, que perseverar até o fim, perdão, será salvo. Salvo do quê? Salvo deste mundo de pecado, salvo deste mundo de ilusão, salvo deste mundo perverso, salvo deste mundo de iniquidade, salvo deste mundo de pecado. Meus amados irmãos, está na hora mais do que nunca de nós levantar a nossa cabeça e dizer para o Senhor Jesus: Jesus, conta comigo nesta última hora. Senhor, me ajude a carregar a minha cruz. Em certos momentos eu digo para o Senhor, como eu gostaria de estar lá nos hospitais fazendo visita, como eu gostaria de estar em muitos lugares, Senhor, mas eu sou simplesmente uma pessoa e só posso estar em um lugar ao mesmo momento. Que Deus possa ter de misericórdia as nossas vidas. Adentrou também nessa live a nossa missionária Maria Elizabeth de Aquino. Que Deus te abençoe, missionário. Esta mulher guerreira, que temos também acompanhado a sua obra, do qual ela tem feito uma grande obra. Aleluias, para as pessoas carentes. Eu sei que ela tem adentrado nos becos e nos valados, levando ali alimento, orando, fazendo suas visitas nos lares. Que Deus continue abençoando ela também, além de ser uma verdadeira missionária, ela ainda colabora com uma obra missionária. Missões têm que arder em nosso coração. E o amor pelas almas tem esfriado de uma tal maneira, aonde as pessoas estão criando ídolos, elas estão idolatrando o próprio ser humano. Se nós adentrarmos ainda para dentro da Bíblia Sagrada, nós vimos o apóstolo Paulo falando, aleluias, ali na Epístola aos Romanos, que o homem, que as pessoas iriam adorar mais a criatura do que o Criador. Tem pessoas gostando de estar nos grandes palcos para ser adorado pelas grandes multidões. E a multidão que acompanhou a Jesus, a multidão que andava, aleluia, junto com Jesus, era a multidão daqueles que estavam enfermos, era a multidão daqueles que estavam com fome, era a multidão daqueles que estavam com sede de justiça. Jesus nunca andou pelos palácios, Jesus nunca quis ser visto pelas praças para se mostrar, não. Jesus sempre atendeu os necessitados. Diz a Bíblia, em muitos lugares por onde ele andou, ele andava. Ele curava os cegos, os aleijados, os mudos, os surdos, os paralíticos. Ah, que saudade deste tempo, meu Jesus. Ah, que saudade de ouvir mais e mais a tua palavra, Senhor. Oh, quando o Senhor adentrou, aleluias, e andou por esta terra por 3 anos e meio, anunciando o reino de Deus, aleluias. Tu fostes perseguido, meu Jesus, porque levastes uma palavra de esperança para aqueles que não tinham mais esperança. Levastes, meu Jesus, uma palavra de conforto para aqueles que não tinham mais conforto. Levastes, meu Senhor, uma palavra de salvação para aqueles, Senhor, que estavam perdidos. Eu quero, nesse dia, agradecer a bondade do meu Deus, agradecer a sua infinita misericórdia que Ele tem tido para com a minha vida.
de ter me chamado e me escolhido nesta última hora para levar a sua palavra, aleluias, para falar da palavra daquele que vive e reina para todo sempre. E nesta manhã, aqui dentro deste meu humilde lugar, aonde eu me refugio, aonde todos os dias de segunda a sexta-feira, Deus tem me dado uma palavra para que eu possa adentrar em muitos lares, para que muitas pessoas que estão passando por muitas lutas, por muitas provas, por muitas tempestades, possam ouvir uma palavra de conforto, possam ouvir uma palavra que vem encorajar e vem ali animar. Eu quero chamar a atenção de cada um de você, meu irmão, minha irmã, que está junto conosco neste exato momento. Não olhe para a direita, não olhes para a esquerda, e também não olhes para trás, mas olhes para a frente, como diz o apóstolo Paulo, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Não tire, por amor de Deus, os olhos do alvo. Não é por esta guerra travada que você está enfrentando, não é por esta luta que você está enfrentando que o inimigo vai, aleluias, te desafiar para parar. A Bíblia diz que aquele que quiser seguir a Jesus, a Bíblia diz que ele mesmo diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Seguir a Jesus neste momento é um ato de bravura, é um ato de fé, é um ato de coragem. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, levante a tua cabeça, siga em frente nesta caminhada. Por certo, ainda muitos obstáculos nós devemos enfrentar. Por certo, aleluia, muitas lutas ainda iremos enfrentar. Mas acabei de ler, diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus 24:13. Porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Para perseverar até o fim, temos que ter coragem. Para perseverarmos até o fim, temos que estar enquadrado. Aleluia. Na Bíblia Sagrada, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Nós não estamos vendo o céu. Nós não estamos contemplando Jesus com os nossos olhos naturais. Nós não estamos contemplando a nossa nova morada. Mas nós temos fé que muito em breve estaremos ali. Ah, Jesus, em vez do quanto me dá saudade, Senhor, quando eu louvo a Ti, Senhor, com o louvor da harpa cristã de número 2, que falamos da nossa nova pátria, a nossa nova casa, a nossa nova mansão, Senhor, nos dá saudade do céu. Ah, Senhor, não deixa teus filhos desanimar, não deixa, Senhor, eles voltar atrás, mas que eles venham ter saudade do céu. Ah, meus olhos muitas vezes ficam banhados em lágrimas, porque muitas pessoas que tinham uma fé genuína voltaram atrás, retrocederam, já não tem mais aquela viva esperança, deixaram morrer a chama, deixaram apagar a chama, mas neste dia, na unção do amado Espírito Santo, aqui neste lugar onde eu sinto a presença dEle, onde eu sei que Ele está comigo falando, e está levando esta palavra de conforto até você, meu irmão e minha irmã. Eu quero dizer em alto e bom som, siga em frente nesta caminhada de fé, levante a tua cabeça,
não importa a luta, não importa a prova, não importa o problema. Adentrou há poucos minutos atrás também aqui o nosso amigo, nosso irmão, aleluias, glórias ao Senhor, o Gabriel. Um abraço para ti, Gabriel, e a tua esposa, que Deus venha te abençoar, que Deus venha te dar vitória, e a cada um dos nossos queridos e amados irmãos que nos dão esta honra, que estão conectados conosco. E eu convido você a estar juntinho conosco. E hoje à noite, apesar da chuva, da onde nós estaremos todas as terças-feiras, eu quero mandar um abraço para os meus companheiros de fé, para os meus amigos, aleluias, aqueles intercessores que têm ido todas as terças-feiras à noite para o meio da mata, aleluias, buscar a Deus pela madrugada, aonde ali tem brasas vivas, aleluia, meus companheiros e meus amigos, aleluias, que nos dão este prazer. Se estiver chovendo muito dentro da mata, não tem problema, nós temos a casa para orar. Nós temos ali dentro da casa do nosso evangelista Valdir Roxo, na chácara, para derramar as nossas lágrimas e interceder pelos pedidos de oração, de levar, aleluias, ali, aleluias, a nossa súplica, aleluias, a nossa súplica, aleluias, até o altar do nosso Deus. Precisa ver o que Deus tem feito, a resposta que Ele tem nos dado através da nossa oração, aonde temos ali reunido muitos obreiros, aleluias, para deixar ali o nosso clamor no meio da mata, aonde brasas vivas ali, aleluias, têm se acendido, e Deus, aleluias, tem contemplado, aleluia, a oração dos seus filhos. Que Deus abençoe também aí o nosso companheiro, irmão Zenildo, também ali a nossa irmã Maria Conceição, que está nos assistindo. Que Deus possa abençoar os vossos familiares. E adiante no nosso WhatsApp, mande ali no número do pastor Raimundo, você que tem o teu pedido de oração, e nós estaremos orando por você. Nós estaremos intercedendo por cada um de você, meu irmão, pela sua família, pela sua vida sentimental, pela sua vida material, aquelas pessoas que estão enfermas, acamadas, aquelas pessoas que estão hospitalizadas, envie ali o nome delas, que nós estaremos, aleluias, orando, intercedendo e colocando na nossa agenda de oração. E envie para as pessoas também, diga para elas que todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estaremos ao vivo com a nossa live, aleluias, ministrando uma palavra. Encoraja, meus irmãos, as pessoas a permanecerem unidas na mesma fé. Está chegando o momento da nossa oração, está chegando o momento de nós, aleluia, adiantarmos na presença do Todo-Poderoso Deus, e interceder por você, e interceder pela sua família, e interceder pelos nossos familiares, e interceder por Israel, e interceder pela nossa nação brasileira, e interceder pelos governantes, aleluias, para que Deus possa, aleluias, fazer algo, aleluia, para que Deus possa abençoar também a nossa nação brasileira. Oramos neste exato momento, meu irmão, e eu creio que tem pessoas que estão nos ouvindo, outras pessoas estão nos assistindo, aleluias, na nossa live, e outras pessoas que estão ouvindo pela nossa rádio, aleluia, Cristo Vive FM, aleluia, e você que ainda não tem o nosso aplicativo, aleluia, eu vou passar o número para que você possa pedir ali, e nós enviaremos o aplicativo, você baixa no teu celular, você pode assistir também, aleluia, o nosso programa pela tua TV e também pelo nosso site e também baixando o nosso aplicativo. O nosso WhatsApp é área 51 99690 7536. Da área 51, telefone 99690 7536. Com grande prazer iremos receber
para também orar por você, meu irmão e minha irmã. Oramos então. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Paizinho querido, eu chego na Tua presença. Eu quero Te agradecer por essa grande oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos, Pai, nesse exato momento, ministrando a Tua palavra, adentrando em muitos lares, Senhor. Eu quero Te pedir, se assim posso, Senhor, se assim eu tenho crédito para contigo, eu quero interceder por cada alma, eu quero interceder por cada vida, eu quero interceder por cada irmão, por cada irmã, por cada família, Senhor, que estão passando na luta, que estão passando na prova. Eu quero pedir-te a Ti, Senhor, por misericórdia, curando aqueles que estão enfermos, adentrando nos quartos de hospitais, ali no quarto de hospital onde está o Paulo. Eu quero interceder ali pelo Teu servo, o presbítero Paulo, ali em Gravataí. Eu quero interceder pelos Teus servos, Tua serva em todo o Rio Grande do Sul, Senhor. Quero interceder pelo Senhor, pelos nossos obreiros, obreiras, pela nossa igreja, Assembleia de Deus Internacional Nova Vida com Jesus, na cidade de Osório. Eu quero interceder pela nossa cidade de Osório. Quero interceder pelos bairros. Quero interceder pela nossa nação brasileira. Quero interceder, Senhor Jesus, por Israel. Deus grande, Deus poderoso. Eu Te peço, Senhor, estenda a Tua mão. Estenda a Tua mão, tenha de misericórdia, Senhor. Acalma a tempestade. Acalmas o vento. Acalmas a fúria do mar. Acalmas a fúria do inimigo, Senhor. Eu Te peço a Tua bênção. Eu Te peço a Tua graça. E eu Te peço a Tua proteção. Que Deus possa abençoar a todos. Que Deus possa dar vitória para todos. Que Deus possa abençoar você nesse dia, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa vos abençoar, e se Jesus não voltar, até amanhã, às 9 horas, com mais um programa, A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.